Graças a Deus. Já Aqui tá, estamos aqui com tá frio, vento e chuva. E aí? frio. Aqui está Vento e frio, considerando que é Cuiabá, dá até para pôr uma roupinha assim, mais fresquinha. Tá frio aqui para nossa roupa do armário. Aqui tá 30 graus, tá 35. Tá frio aqui para nós. é verdade. Para quem vive com 45, né? Ai, Beirando meu Deus. 48, né, Lizzy? Uhum, aqui o nosso É, calor aqui não é para brinquedo, não. É para ninguém poder feito. Estão nos ouvindo bem, mas é gostoso, pessoal? tá, Valdina? O calor de vocês é muito gostoso, é um calor mais seco. O nosso calor aqui é úmido, sabe? Muito úmido. E Não a é gente aquele sente calor, mais calor. agonia. A gente é mais agoniado, digamos assim. Eu estava Nossa, observando o sol ontem, o sol estava tão lindo, tão lindo. Eu falei, Jesus, que privilégio, né? A gente vê tanta lindeza, tanta beleza que Deus deixou para nós. verdade, verdade, Valdina. De praxe, nós aguardamos aqueles 10 minutinhos, né, para o pessoal terminar de chegar, terminar de acondicionar na sala, para oficialmente a gente começar. Aí a gente já pede para o pessoal ir assinando a lista aí no chat de presença, né? E já compartilhar o link com colegas que são da mesma área, que não estão na sala. Pedimos também que as prefeituras compartilhem com o setor todo para fazer parte, não apenas uma ou duas pessoas, mas que não perca a oportunidade de estar de frente com a Regina para tirar dúvidas, colocar todas as situações, principalmente agora, né, que nós estamos no final do ano. Vamos falar de coisas muito importantes que impactam o encerramento do exercício. E também, geralmente, são eventos que ocorrem no final do ano. Então, nós precisamos aí da Regina mais uma vez sobre a questão de cálculo do 13º, o próprio 13º e o envio ao social, a questão do DARF, do 13º salário na DCTF Web, ou seja, são coisas que estão no dia a dia do setor de RH e também da contabilidade, porque são setores que não trabalham separados, eles estão sempre de mãos dadas para executar da melhor forma possível esses eventos. Então, por favor, compartilhe com seus colegas de outros setores, de outros municípios. Nós já compartilhamos, inclusive, Regina, compartilhe também os seus links ou outros links que, quando são assuntos de legislação federal, alguma coisa que impacta outros estados, a gente compartilha também em grupos que nós pertencemos em outros estados. Por isso que temos aqui conosco pessoas de outra região, principalmente do Nordeste, que são meus amigos, o pessoal lá do Quívio Dias, que é um grupo que ele me colocou, que eles discutem muito legislação federal, e então tem vindo pessoas dessa região. E no Mato Grosso, eu ainda sinto muita falta de municípios, que nós sabemos que lá no nosso grupo não está 100% dos municípios. Então, eu creio que tem muitos municípios, deve ter em torno de uns 30 municípios, né, Raine, que ainda não pertencem a esse grupo. Então, ou por desconhecimento, e que eu dificilmente é por escolha, de saber que existe e não queira participar. Eu acho até que pode ser por desconhecimento, ou a informação chega em pessoas que não é do setor, ou que chega e não divide com os colegas. Então, a gente pede quem está em sala que converse com os grupos que vocês lidam do RH e de contabilidade, para aproveitar esse grupo que a MM montou com exclusividade aos servidores de município, com o pessoal da CEPLAG, que também faz parte de estar nesse grupo, para tratar desse assunto tão espinhoso que é lidar com esse e-social junto à Receita Federal. E nós vamos saber o peso disso quando deixar de ser prefeito, quando passar a gestão, e aí só chegando as notificações do que estava errado e respondendo com o CPF, ou do prefeito, do secretário, e também do operador, de quem está em responsabilidade técnica de fazer bem feito. Sabendo disso, nós nos sentimos na obrigação, né,
de trazer uma especialista para estar acompanhando essas discussões nos grupos. E a gente julga, Regina, que é um dos nossos sucessos aqui, a montagem desse grupo, né, Liz? A constituição desse grupo. A Rayane, no começo, pegou, mandou para todos os municípios, conversou pessoalmente. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma nova filtragem para ver quais são os municípios que estão faltando, porque a gente não sabe quais são os que estão faltando, qual município que estão faltando. Então, por isso que a gente pede aos colegas que conversem nos grupos e pedem para entrar. Inclusive, Regina, afirmo para você também que tem não só servidores de município nesse grupo, mas são operadores do e-social onde é que ele estiver. Por exemplo, nós sabemos que tem empresas, temos técnicos de empresas que fazem parte do grupo. E a gente não se incomoda com isso, por quê? Porque eles assessoram o município, eles estão no dia a dia com o município, e eles estão mais perto do que nós, e eles precisam ter essa mesma informação. Então, por isso que a gente não filtra isso, fica tirando empresas que a gente sabe que estão lá, mas estão a nosso convite, e quem me pede ou conversa com as meninas aqui, a gente libera. A gente só cuida para que não foge do assunto, que o assunto seja exclusivamente ao que teve o seu propósito inicial, que é tratar do e-social e, eventualmente, da questão do imposto de renda, que também está dentro da DCTF Web, lá, quer dizer, do REINF, né? Dentro do e-social. Então, a gente vê que esse assunto também é um dos assuntos que está no grupo. Mas, fora isso, esse grupo é muito comportado, né, Liz? A gente não tem que ficar chamando atenção, porque nós temos outros grupos que começam com discussões políticas, que não sei o que lá, e é o que menos interessa para nós. Nós não entramos nessa seara, não gostamos dessa seara, não atuamos nessa seara, porque para isso não somos nós. Isso é um papel do prefeito, é um papel do nosso presidente, é um papel dos nossos representantes, e nós somos técnicos, então nós temos que limitar os assuntos técnicos e de responsabilidade nossa, porque já tem muito assunto para ler e para estudar, então não precisa ficar procurando mais. Se a gente conseguir ler e estudar o que está na nossa responsabilidade, já estamos fazendo a tarefa de casa e estamos nos servindo e servindo ao propósito do nosso trabalho. Então, está faltando apenas 2 minutos. Hoje, o nosso colega Zé Antônio está numa outra agenda, não pôde estar conosco. O nosso presidente também está em outras agendas, e nós mesmo que, graças a Deus, né, meninas, ele nos deixa bem à vontade para a gente trabalhar e dar seguimento a esse importante momento, que virou um momento muito importante aqui na MM, esse momento das lives. E é um momento, inclusive, de mencionar qual a nossa programação. A MM hoje está envolvida com um trabalho um evento do TJ, que vai acontecer semana que vem, sobre direito financeiro. Direito financeiro, embora seja internacional, mas, com certeza, direito financeiro igual o nosso é só o nosso mesmo. Então, nós teremos aí vários assuntos que norteiam a questão do direito financeiro, entre eles a 4.320, a questão da LRF, que são os resultados fiscais, a sustentabilidade fiscal, que é o novo regramento agora, a própria reforma tributária, que vai impactar fortemente as nossas finanças, as nossas formas de trabalho, o nosso comportamento e a nossa vida pessoal, que a reforma tributária ela não é institucional, ela é nacional e ela envolve todos os grupos, todas as pessoas, todas as famílias e todos os setores. Então, não poderia ser diferente da gente também estar envolvido nesse assunto. Inclusive, criamos um grupo específico para isso, para tratar desse assunto. Enfim, passaram os 10 minutos, declaramos oficialmente aberta a nossa live, estamos com 93 pessoas em sala, não temos mais aquela parte que a gente fazia ao vivo no YouTube, depois de feito a live a gente sobe o vídeo para o YouTube, mas nesse momento a forma de acessar é exclusivamente pelo link. Então, desejo a vocês
Um bom aproveitamento com a Regina. Muitos de vocês já conhecem, vocês sabem a importância dela lá no grupo para nós, no nosso dia a dia. Agradecemos aqui a nossa equipe da MM, o pessoal da imprensa, o pessoal da TI que está sempre conosco, a nossa equipe técnica que idealizou esse momento e conseguimos realizar, a nossa diretoria, o nosso presidente, que nos permite trabalhar com liberdade, com responsabilidade, e fazemos isso com muito carinho e compromisso. Então, Regina, hoje o assunto que vai ser tratado com os técnicos são assuntos que praticamente ele é assunto do ano inteiro, mas o final do ano precisa de um olhar especial para evitar problemas de natureza de competência, porque virado o ano não tem mais o que ser feito. Então, obrigatoriamente, deve ser feito neste ano para evitar responsabilização. Então, qual que seria a pauta? 13º salário e envio no e-social. Tipos de pagamento do 13º salário, como pagamento integral antes do final do ano, integral no final do ano, adiantamento feito durante o ano e também atos de rescisão. O próprio cálculo do 13º, o envio da folha anual do 13º ao social e como tirar o DARF do 13º na DCTF Web. Ou seja, são eventos genuinamente de folha, da parte específica do 13º, ao qual gera muitos problemas, inclusive com provisão. O Tribunal de Contas, Regina, tem cobrado dos municípios em ambiente de auditoria essa questão da provisão do 13º salário, que muitos municípios não fazem e que chega ao final do mês, ao final do período, né, ao final do ano, não tem dinheiro para pagar esse compromisso. Muitos municípios também adotam a regra de pagar no aniversário, o que alivia o caixa do município ao final do exercício, mas mesmo assim, ele não está dispensado das provisões. Lembrando que provisão, ela é uma regra que não é apenas de prudência, mas ela é também normatizada pelo sistema CFC e CRC, normatizada pelas normas internacionais que foram convergidas ao setor público, nas IPSAS, e nós precisamos estar atentos, porque são eventos contábeis e são eventos que influenciam o resultado final no balanço patrimonial do município. Então, além de ter a questão pessoal do direito de servidores, que são inquestionáveis, ela é também uma obrigação patronal e que, inclusive, não se pode passar para o ano seguinte sem quitar esse compromisso. É até admitido que não se paga o mês de dezembro, mas não é admitido que não se pague o 13º dentro do exercício que lhe é devido. Então, Regina, esse assunto é muito bem escolhido por você. Você tem total liberdade para definir o que vai ser falado, os temas que serão abordados, né? Essa é a forma que combinamos e que você tem honrado. E hoje é um assunto que eu considero de extrema importância, porque com certeza tem coisas para serem ajustadas devido a eventos no decorrer do exercício. Com você, Regina, a palavra, e seja mais uma vez, a gente agradece a sua atenção e a sua disponibilidade para aqui com a nossa equipe. Bom dia a todos. Então, obrigada, Valdina. Valdina, você falou muitas coisas extremamente relevantes aí, principalmente em relação à provisão do 13º e também provisão de férias, que também temos, não é um assunto hoje, não será o assunto, mas também tem as provisões de férias aí anuais e provisão de 13º é algo que os municípios, de fato, têm pecado nisso e pode aí estar ocasionando alguma falta de caixa e final de ano para os municípios como um todo. Pessoal, antes da gente dar início, deixa eu dar aqui um recado.
sobre, na nossa próxima live, o que que a gente vai ter? A gente vai falar sobre a Receita Federal, ela já disponibilizou o demonstrativo consolidado dos órgãos públicos, tá? E empresas, enfim, em geral. Ela já disponibilizou. E o que que a gente está encontrando, pessoal? A gente está encontrando o seguinte: prefeituras órgãos públicos como um todo, que estão enviando informações dentro do e-social e as informações não estão indo completas. Por exemplo, ela tem 1.000 servidores, mas a Receita Federal recebeu 998, recebeu 950. Você diz assim, ah, Regina, eu vou lá dentro do meu sistema, eu analiso tudo e eu tenho lá 1.000 pessoas que foram enviadas, que são, o teu total aí é 1.000, um exemplo. As 1.000 pessoas estão dentro do sistema. Eu tenho o recibo de entrega de todos. Eu tenho o recibo de entrega de 1.000 S1200, de 1.000 S1210, de 1.000 S2200, etc, etc. Só que a Receita Federal não recebe, não está recebendo. Aí você diz o seguinte, ah, mas isso é coisa de software, tudo bem, com certeza, parametrização de software, só que deixa eu te dizer, o RH precisa verificar dentro dos eventos de retorno da Receita Federal, que é os eventos S5001, S5002, S5010, 11, S5012, S5013, que a gente vai ver isso, tá? E você precisa analisar se a Receita Federal recebeu tudo aquilo que o teu sistema, que o teu relatório diz que recebeu, tá, gente? Muitos órgãos estão recebendo notificações dizendo que ele tem um número X recebido, mas não foi identificado o restante, porque eles fazem um antes e depois com a DIRF, que foi enviada, né? Então, nós vamos falar na nossa próxima live sobre isso, tá, gente? Como analisar também o demonstrativo consolidado da Receita Federal do Brasil, que isso não é importante, é importantíssimo para você não ter erros ano que vem nas informações enviadas, principalmente referente ao imposto de renda retido na fonte de seus servidores. Ok? Vamos lá então. Eu vou chamar aqui a nossa apresentação na tela, mas eu vou passando ali as informações tudo no grupo, tá, pessoal? Sobre isso, tá? Sobre como vai ser, quando vai ser. Minha apresentação agora deve estar em modo apresentação. Consegue ver em modo apresentação? Não, a apresentação falou que não. Não está no modo apresentação, está no Google. Consegue ver em modo apresentação? Não, você não Minha está apresentando o arquivo, você está apresentando o navegador. Deixa eu ver. Tá no arquivo. Deixa eu tentar aqui novamente. Consegue ver agora? Sim, Agora deixa eu colocar em modo apresentação. Consegue? sim, está apresentando. Ok. Bem-vindo a todos. Obrigada pela participação de cada um. Obrigada aí também à Associação Mato Grossense por essa parceria. E eu trouxe aqui um versículo da Bíblia Sagrada, Josué 1:9, para a gente dar introdução nessa linda sexta-feira que nós temos aí, né? Darmos introdução, então, a esse assunto, a essa live de hoje. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor estará com você por onde quer que andares, diz lá o restante do verso, entre outros, né? Que Deus seja louvado por isso, né? Que está sempre com a gente, ajudando a gente nesses momentos aí de trabalho, né? Porque Deus se interessa em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa vida pessoal, particular e também de trabalho, né? Meu nome é Regina de Souza Kuntes, caso alguém não conheça a gente aí, sou especialista em administração pública, especialista em sistema organizacional, segurança do trabalho, sou professora de E-Social, de EF da RINF, DCTF Web, gestão de documentos e terceirizadas
e professora também aí em outras associações de município aí pelo Brasil. Pessoal, 13º salário, cálculo e envio no e-social. Tá, vamos lá? Primeira coisa que eu coloquei aqui e que a gente deve se atentar ao máximo para isso. Antes de você fazer qualquer cálculo, antes de nós entrarmos no assunto para falarmos aqui sobre o 13º para órgãos públicos, você precisa saber disso aqui, ó. Analisar em normativa própria as obrigações para pagamento do 13º salário a estatutários. Primeiramente, nós vamos falar aqui de uma maneira geral. Nós iremos falar aqui do que de fato é o que mais ocorre em órgãos públicos e em leis municipais estão o que a gente vai falar aqui. Agora, você pode ter uma especificidades aí na tua lei municipal, na tua normativa própria. Então, analisa a tua legislação própria. Para quem? E a legislação própria, ela é destinada a quem? Aos estatutários. Quem são os estatutários? Pessoal, estatutário são todos aqueles servidores que são comissionados. Comissionado é estatutário, a menos que você tenha um comissionado da CLT, Consolidação da Lei do Trabalho. Professores seletivados, que a gente conhece em linguagem popular como seletivados, que são aqueles servidores que ingressam na profissão mediante a um processo seletivo, que são os mais conhecidos aí, são os professores, né? Esses professores, eles são da CLT, eles são regidos pela CLT, a categoria deles é a 101? Não. Você coloca lá a categoria 3XX, né? Começa com o número 3. Esse pessoal são CLT? Não. Se não são CLT, eles são estatutários. Ou seja, os direitos e deveres deles demandam de um estatuto próprio da cidade. Então tá aí, pessoal, cargo eletivo, prefeito, vice-prefeito, Câmara, vereadores lá da Câmara de Vereadores, professores seletivados, os efetivos, comissionados, todo esse pessoal, na grande maioria das vezes, são estatutários. Seus direitos e deveres derivam de uma legislação municipal própria. Então, são estatutários porque são regidos por estatuto. Ok. A normativa geral, a nossa fala geral, aqui vai ser geral para todo mundo, aliás. Nossa fala vai ser no geral. O que acontece geralmente? Mas analisa a tua normativa própria. Vamos lá? Você deve ser pago integral antes de dezembro. O que diz a tua normativa própria lá? Que o 13º salário deve ser pago integral antes de dezembro? Ou, se tem um adiantamento até novembro? O que diz a tua legislação lá? Se as faltas alteram o número de avos do 13º? Etc, etc. Eu só coloquei aqui uma pitada para a gente entender do que eu estou falando quando a gente fala de normativa própria. O que diz a tua normativa própria em relação ao pagamento de 13º para estatutários? Então, você vai lá ver. Se deve ser pago integral antes do 13º, você só vai rodar a folha 13 agora, ou a folha 13/anual, agora no teu fim de ano, no teu mês de dezembro. Nós vamos ver isso. Se tem um adiantamento até novembro, teve um adiantamento de X até novembro, então dezembro você vai pagar o restante mais os encargos, mais desconto de encargos. Se as faltas alteram o número de avos do 13º ou não, tá? Vamos lá. Pagamento de 13º para empregados públicos. Gente, o que é empregado público? Empregado público tem algumas falas social aí que diz servidores públicos, eles falam como servidores, chamam de servidores públicos, mas regido pela CLT. Servidores empregados, né? Enfim, a verdade é que é empregados públicos. Quem são empregados públicos? Todos aqueles que são regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O que a gente chama de seletista.
Não confunde seletista com seletivado. Porque tudo isso são legislações populares, desculpa, são fala popular, né, gente? A gente costuma falar isso, né? Ah, o seletivado, eu tenho aqui o seletivado, eu tenho aqui o seletista. O seletivado é aquele professor que passou no processo seletivo. Geralmente, esse professor, ele é vinculado ao estatuto da cidade, à lei municipal, então ele é estatutário. Agora, regidos pela CLT ou seletistas, são CLT, gente, é a consolidação das leis do trabalho. E o que é a CLT? É a regra que fala sobre os direitos e deveres trabalhistas de um trabalhador de empresas privadas, mas que órgãos públicos, muitos, aderem. Por N questões, não vem ao caso aqui agora, tá? Então, assim, se você tem pagamento, se você tem CLT na folha, categoria 101. Se você tem CLT na folha, categoria 101, deve seguir o que diz a CLT. Você tem 1.000 servidores, todos vinculados ao estatuto, 1.000 servidores. Mas você tem 10, tem 20, tem 30, né? 1.030. 1.000 é estatutário, mas 30 lá não é estatutário, é CLT. Esse pessoal da CLT, ele tem uma regra específica, obrigatória para pagamento de 13º. Ele não vai entrar na tua legislação municipal. Gente, isso aqui é uma dúvida do Brasil inteiro. Faz uma confusão do que é CLT com regime próprio. Ou melhor, com estatutários. A CLT, ela tem regras próprias e definidas para quem é do regime ou da categoria 101. Então, você tem servidores que é da categoria 101 e esquece da legislação municipal para esse cara, porque ele não se enquadra. Não deve se enquadrar. Categoria 101 na folha, ele é CLT. Se ele é CLT, você vai obedecer às regras da CLT para ele e não do teu estatuto. O teu estatuto é só para estatutário. Então você pode ter duas questões aqui. Você pode ter CLT e você pode ter estatutário, tá? Então analisa bem isso. Faltas e afastamentos podem alterar o número de avos do 13º, isso é regra para CLT. Regra para CLT. O pagamento do 13º deve ser feito em 2 parcelas para CLT. Ah, mas a minha lei municipal diz que a gente paga. Isso é para estatutário. O 13º para seletista, obrigatoriamente, deve ser em 2 parcelas. Ah, Regina, mas a gente está no final do mês de outubro e a gente não pagou 2 parcelas ainda. Ou melhor, a primeira parcela ainda para CLT. Ok? Você tem até 31/11 de novembro agora para pagar a primeira parcela para o seletista. Tá? Isso é o que diz a lei. Tá, gente? Agora, se você vai pagar, se você não vai, aí você tem que analisar com o teu jurídico aí para haver essas questões. Eu estou passando aqui tudo que você precisa saber para pagamento de 13º dentro de um órgão público. Tem que analisar tudo isso. Aqui nós temos gente de todo tipo, gente. Ou melhor, órgão, né? Tem órgão de todo tipo aqui. Tem órgão com CLT, tem órgão aqui com demonstrativos diferenciados aí, ou obrigações diferenciadas para pagar 13º durante o ano, tá? Analisar se tem pagamento de 13º proporcional. O que é um 13º proporcional? São aqueles servidores que têm menos de 12 meses de casa, por exemplo. O valor a ser pago é proporcional. Será proporcional. Por exemplo, a Regina entrou em agosto. A Regina entrou em agosto. Entrou no dia 1º de agosto? Sim, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem 6 meses. Obviamente, coisa simples, né, gente? Mas é bom falar porque tem RH aqui que começou talvez agora, na parte de RH aí nesse ano, troca de governo em janeiro, né, gente? Começou agora em janeiro e talvez tenha dificuldade nisso também. Por exemplo, como os que estiveram afastados. Tem um fecha parênteses aqui fora do lugar.
os que estão ou estiveram afastados por auxílio-doença, ou foram admitidos após janeiro, coloquei aqui, né? Tudo isso vai ter o quê? 13º salário pago proporcional. Por exemplo, a Regina ficou 3 meses, sabe, o encostada, ou no auxílio-doença aí, pela Previdência Social. Tudo bem, INSS, né? O que a gente chama de INSS. Teve em acidente de doença durante 3 meses. A Previdência Social pagou lá para a Regina os 3 meses, mais 13º referente a 3 meses. Então, se a Regina tem 3 meses de auxílio, 3 meses fechado de auxílio doença, então a Regina não vai receber 12 dozeavos de 13º. Ela vai receber 12 dozeavos menos 3. Ela não vai receber inteiro. Quanto dá 2 dozeavos menos 3? É o que você vai pagar para ela. Porque ela já recebeu o 13º dos 3 meses que ela ficou em auxílio doença pelo INSS. Então, você não vai calcular mais 3 meses de 13º para a Regina. A Regina tem 13º proporcional no órgão, nesse caso. E se teve 5 meses, é a mesma coisa, você vai calcular sobre o restante, 6 meses e assim sucessivamente. Né, gente? 1 mês, mesma coisa. Né? Se a Regina tem só 1 mês lá. Por isso que você tem que fazer esse levantamento aqui durante o ano. Ó. Durante o ano todo, você tem que fazer esse levantamento aqui. Né? E ver se o teu sistema vai calcular corretamente. Tá? Para fins do pagamento do 13º, é considerado 1 mês de trabalho se o servidor tiver trabalhado 15 dias ou mais. Para CLT, é obrigação. Para estatutário, ver legislação municipal. Entendeu? Então, se eu entrei no dia 15 até o dia 30, eu tenho 15 dias trabalhado. Eu já considero um avo em todo, um 12 avos inteiro, para pagamento do 13º salário. A mesma coisa é para férias, né, gente? Exemplo, salário de 5 mil. O que é um avos? Né? O que é um avos? Salário de 5 mil. Você pega os 5 mil e divide por 12. Quanto dá? Dá 416, o proporcional de um avos. O salário 13º salário proporcional mensal. Um 12 avos, então, para quem ganha 5 mil, um salário de 5 mil, é 416,66 por mês. Ou seja, para quem falta um ano, um mês no ano, por exemplo, a Regina teve 1 mês em auxílio-doença. A Regina ganha 5 mil. Então, a Regina vai ganhar 5 mil menos 416,66. Linha reta, tá, gente? Para o cálculo correto do 13º, é necessário que todas as rubricas que levam informações do 13º estejam parametrizadas com as incidências corretas. Analise as incidências do teu 13º de todas as rubricas e nomenclaturas que correspondem a pagamento do 13º, para ver se as rubricas ou se os códigos estão parametrizados corretamente em cada rubrica. Tá, gente? Eu mandei um modelo alguns tempos atrás, acho que foi essa semana, né, gente? Um modelo, uma planilha com 11 páginas. Aquela lá dentro daquela planilha está escrito assim, gente, ó. Analisar com o teu jurídico. Porque você pode ter alguma questão específica lá. Entendeu? Pode ter alguma questão específica. Então, analisa com o teu jurídico tudo que está lá. Inclusive, eu tenho todas as legislações. Se alguém precisar de alguma legislação que está lá nessa tabela, eu consigo entregar para você a legislação de cada rubrica, se você tiver dúvidas, se o teu jurídico precisar, enfim. Tá? Mas analise. Nota que a gente não entrou no 13º ainda. Tudo isso aqui é administrativo, que você precisa analisar para chegar no cálculo correto. Entendeu? Então, analise todas as rubricas. Verificar antes de fazer o cálculo do 13º. Verificar se as incidências tributárias em cada rubrica, as incidências tributárias de cada rubrica, se estão corretos os códigos de imposto de renda, de INSS e de FGTS, para quem tem FGTS. Verificar se todas as rubricas forem enviadas ao S1010. Olha só,
Tem pessoas que me falam o seguinte para mim, Regina, a gente enviou, a gente parametrizou as rubricas, só que está dando diferença lá no e-social. A gente vai analisar, aí na conversa a gente identifica o seguinte, que esse servidor, ele de fato fez toda a alteração bonitinha lá dentro do software, só que se esquece de enviar ao S1010 do e-social após as parametrizações. O e-social, ele não sabe o que tem no teu sistema, a menos que você avisá-lo. E para e para verificação de rubrica, quando você verifica as rubricas, faz as alterações das rubricas, você vai enviar isso antes. Uma vez parametrizado no teu sistema, você vai avisar ao e-social. Você vai dizer para o e-social assim, ó, e-social, a gente criou uma rubrica nova. Esse é o código de INSS, esse é o código de imposto de renda e esse é o código de FGTS. E você vai fazer isso enviando ao S1010 do e-social. Aí sim, você criou a rubrica, você viu que as parametrizações estavam corretas e vai enviar ao e-social. O e-social agora recepciona essa rubrica para que não dê erro na tua folha de pagamento com o cálculo do ambiente nacional do e-social, por exemplo, né? Confirmar também se o 13º já foi pago integral na folha durante o ano. O que diz lá a tua lei municipal? Tua lei municipal diz que o 13º deve ser pago integral na, na na, como é que diz, no aniversário, no dia do aniversário, por exemplo. Então, até 1º de dezembro, muita gente faz aniversário. 1 de janeiro a 31 do 11, muita gente faz aniversário. Então, provavelmente, você só vai ter mês de dezembro, né? As pessoas que vão receber 13º inteiro. Estão entendendo o que eu estou falando, né, gente? Porque se a tua lei municipal disser que todo mundo tem que receber o 13º salário integral na ocasião no mês do aniversário, essa pessoa vai ter a folha zerada no final do ano. Nós vamos ver aqui, entendeu? Só para tu pegar aí, ó, vai pegando a ideia. Confirmar se foi pago um adiantamento durante o ano. Ah, Regina, não, minha lei municipal não diz que é para pagar o integral durante as férias ou durante o aniversário. Tudo bem. E ela fala alguma coisa sobre adiantamento, parte do 13º salário no decorrer do ano, de alguns ou de todos os servidores? Então, tudo isso você precisa ter certeza para depois pensar em cálculo de 13º. Entendeu, gente? Checklist, ó. Você só vai pegar isso aqui e vai analisar um a um na tua folha de pagamento. Ou melhor, no sistema. Para saber se você enviou para o S1010. Como é que você sabe se você enviou no S1010? Você vai ver a rubrica e lá dentro do teu sistema, em algum lugar, você procura ver se você enviou o S1010 para o E-Social. Confirmar se o pagamento foi pago integral. Lei municipal. Ah, CLT. CLT é parte do 13º até 31 de dezembro e da segunda parcela em dezembro. Entendeu? Próximo aqui. Exemplos de rubricas de 13º salário com as incidências tributárias corretas. Eu mandei para vocês isso aqui 11 páginas, né? Como eu disse, repito, analisar com o jurídico, cada informação aqui lá dentro consolidada, tá? São 11 páginas onde tem tudo lá. Tem tudo lá. Para o regime geral de previdência social, o INSS. O imposto de renda é conforme lei municipal, né? Então aqui estão parte, não estão todas aqui, todas estão lá naquelas 11 páginas que eu mandei para vocês, tá? Então aqui está só uma parte que eu trouxe, o restante, repito, está lá dentro daquele material que eu enviei, e aqui está então as principais incidências. As principais incidências que você vai dar uma olhada na lei municipal, ver como é que tá, né, gente? De onde é que eu tirei isso aqui? Da tabela 54 do E-Social. Só que a tabela 54 do E-Social não prevê lei municipal. Porque lei municipal, cada município tem o seu, cada estado também tem o seu. Entendeu? Então, 13º salário, você vai pagar ele de uma vez só, final do ano. Então, aqui, ó, aqui em cima, 13º salário. Qual que é a natureza da rubrica? 5001. Código do INSS, 12. Código do Imposto de Renda, 12. Tem FGTS? Código do FGTS, também é 12, né? Outro exemplo aqui, 13º salário adiantamento. Aquele que você já pagou até agora. Um exemplo. Você já pagou o 13º para alguém? Né? 13º salário de adiantamento, você pagou para alguém? Então tem aqui.
se é adiantamento, né? Você já tem lá a rubrica do 13º salário de adiantamento. Qual que é a natureza da rubrica? 5504. Qual que é o código do INSS? É 0. Qual que é o código do imposto de renda? É 9. Qual que é o código do FGTS? É 12. Tá tudo certo isso na tua folha? Tudo certinho para continuar agora? Entendeu? Aí tem outros aqui, modelo 13º salário sobre é, é, insalubridade, enfim. Aqui, ó, 13º salário proporcional. O proporcional 6002, né? Aqui eu estou falando 13º salário na rescisão, que você vai fazer esse mês. Você tem rescisão hoje, você vai ter rescisão amanhã, você vai ter rescisão depois de amanhã, você vai ter várias rescisões até dezembro. E aí você não vai pagar o 13º salário todinho. Você vai pagar o proporcional. Qual que é o proporcional? O 12 e o 12. No INSS, Imposto de Renda e FGTS. E assim sucessivamente. Tá, gente? Para cada tipo de rubrica eu tenho uma parametrização específica. Faltas interferem no 13º salário quando for seletista, obrigatoriamente. Para fins do pagamento do 13º salário, as férias legais ao serviço não serão deduzidas. O empregado não terá direito a férias de um dozeavos, a fração de um dozeavos, melhor, direito ao 13º, a fração de um dozeavos, no mês em que trabalhar menos de 15 dias, ou seja, nos meses com 31 dias, 28 e 28 dias, em que faltar injustificadamente 17 dias, 16 dias e 14 dias, respectivamente, não fará direito ao jus ao trabalho, ou melhor, ao 13º, terá direito ao 13º. Tá, deixa eu te dar um exemplo. Um empregado teve 58 faltas no período de janeiro a dezembro, os quais estão distribuídas da seguinte forma. Olha essa tabela aqui, ó. Isso aqui é obrigatório para CLT e você vai analisar a legislação municipal sobre o que fala sobre isso aqui, tá? Mês de janeiro, a Regina teve 2 faltas. Mês de fevereiro, a Regina teve 14 faltas. Março, 3. Abril, 0. Maio, 0. Junho, 3. Julho, 15. Agosto, 0. Setembro, 2. Outubro, 2. Novembro, 16. E dezembro, 0. Ok? Como é que fica essa contagem aqui? O empregado terá direito, nesse caso aqui, a 10 dozeavos de 13º salário. Por quê? Ela não trabalhou de janeiro a dezembro? Sim, trabalhou. Porém, no mês de fevereiro, faltou 14 dias e trabalhou 14. Não completou 15 dias de trabalho aqui, ó. No mês de novembro também, faltou 16 dias e trabalhou 14. Eu tenho 2 meses que eu não trabalhei 15 dias. Lembra que eu falei lá atrás? Que para você ter direito a um dozeavos inteiro, claro, um dozeavos é inteiro, um dozeavos de 13º, precisa trabalhar 15 dias. Se não trabalhar 15 dias, ele perde o direito a um dozeavos desse mês de 13º. Isso aqui, gente, é recortar e colar. Do jeito que tá aqui, ó. Você não precisa nem pensar, é só contar. Entendeu? Aí, o que que tem aqui? Nós temos fevereiro e novembro, que a Regina aqui, ó, faltou, trabalhou, mas não trabalhou 15 dias inteiro. Portanto, eu perco 2 dozeavos de 13º. O sistema vai puxar 10 dozeavos de férias, desculpa, 13º, e você não sabe por quê, talvez. Mas por que puxou 10 dozeavos? A Regina está de janeiro a dezembro com a gente. Entendeu? Vê lá se o teu sistema não está considerando essas faltas, tá? Observe, no mês de julho, mesmo faltando 15 dias, ainda trabalhou 16, ó. Aqui, ó, julho. Por quê? Porque tem 31 dias. Se tu contar tudo, deu 16 de trabalho. Deu 16 dias de trabalho. Mantendo seu direito ao avo do 13º salário. Porque o mínimo que eu tenho que trabalhar no mês é 15 dias. Fevereiro e novembro, repito, deu 14 dias cada um. Eu perco um dozeavos de 13º nesse caso. Vê a tua legislação municipal que fala sobre isso aqui. E o CLT é simplesmente essa é a regra para CLT, essa é a lei para CLT. Ok? Sobre os dias, esse material, gente, já estou disponibilizando aqui no final, já vou disponibilizar no grupo e também ali no grupo que a gente está, né? E precisando,
o demais pode entregar para outros que aqui não estão nesse grupo, né? No nosso grupo. Sobre os dias, meses ou meses em que o servidor estiver em auxílio-doença, não receberá o 13º em folha no órgão, porque a Previdência paga o 13º, ainda que proporcional. Ela paga o 13º. Lembra dos 3 meses que eu dei de exemplo lá da Regina? Pois é, ainda que proporcional, o 13º já pagou. A Regina tem 6 meses de casa. Teve 3 meses de auxílio-doença, então ela só tem 3 meses aí no órgão de auxílio de 13º. Por quê? Porque a Regina tem 6 meses de casa e desses 6 meses ela ficou 3 meses em auxílio-doença. Entendeu, né? 3 meses de auxílio-doença, auxílio, não é aqueles 15 dias que é pago pelo órgão. Aquele não é previdência, não é pela Previdência, aquele é pela Prefeitura, por exemplo. Né? A Regina teve 3 meses e 15 dias. Quando eu tenho 15 dias desculpa, 3 meses pela Previdência, significa que a Regina pegou 3 meses e meio de auxílio-doença, de atestado. Né? 15 dias você pagou e a partir do 16º dia você enviou para a Previdência, lembra? Ok, data do pagamento do 13º. Para os servidores vinculados à CLT, a lei prevê que a primeira parcela do 13º seja paga até 31/11 do ano corrente. E a segunda parcela até 20 de dezembro. Isso aqui é ordem e tu não pode fazer nada contra e nem a favor. Você só cumpre essa legislação aqui para a CLT. E para o pagamento dos servidores estatutários, qual é a data de pagamento? Analise na tua lei municipal. Analise na tua lei municipal. Eu já vi estatuto que pede para pagar até dia 22 de dezembro. Se você for para pagar os estatutários até 22 de dezembro, ok. Mas o CLT é até dia 20. Tá ficando claro, gente? Tudo certo? Como funciona o envio e pagamento do 13º no E-Social? Vamos supor aqui um 13º salário na rescisão. Após o cálculo no sistema, você vai fazer lá o envio da rescisão, por exemplo, no S2299. Se a rescisão não foi feita, se a rescisão não for feita antes do pagamento, se a rescisão foi feita antes do pagamento do 13º anual, por exemplo, você vai ter rescisão mês que vem, né? Você vai ter rescisão mês que vem. Regina vai ser demitida em novembro. Se a Regina vai ser demitida em novembro, obviamente, todo o 13º, por exemplo, de janeiro a novembro, a contar quantos dias que a Regina vai trabalhar em novembro, né? Ela terá 11 dozeavos de direito ao 13º. 11 dozeavos. Por quê? Porque ela vai ser demitida, por exemplo, após dia 15 de novembro. A Regina vai ser demitida dia 5 de novembro. Então, ela tem 10 dozeavos de 13º. Porque no mês de novembro, ela foi demitida antes do dia 15. Então, se ela foi demitida antes do dia 15, não completou 15 dias de trabalho em novembro, eu não tenho 1/12 de 13º de novembro. Entendeu, né, gente? 13º na rescisão. Para aqueles que foi feita. Porque você vai ter um monte de rescisão aí mês que vem. Entendeu? Você vai ter rescisão mês que vem. Não vai ser para dezembro. Não vai dar para esperar para dezembro. Você vai ter que demitir mês que vem. Hoje. Enfim, você vai pagar tudo até agora, na rescisão. E no mês 12, obviamente, a Regina vai estar demitida. Não tem 13º para a Regina. Não tem. Regina não está mais no quadro de servidores. Observação. Olha para cá agora. Aqui, ó. Todo mundo olhando para cá, todo mundo olhando para cá. Vou esperar 10 segundos. 10 segundos para você olhar para cá agora. 10 segundos. Olha para cá. Olha só. O dia da rescisão entra para fins de contagem trabalhista e pagamento ao servidor? Olha um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma rescisão. Isso aqui é uma rescisão de um servidor comissionado. Folha de pagamento 8 de 2025, isso é agora 8 de 2025, código 3, rescisão. Tá vendo aqui que esse servidor foi
foi. É uma ideia para saber o que que vocês estão fazendo aí. Tá vendo aqui que esse servidor foi demitido em 1 de 8 de 2025? A rescisão dele foi no dia 1 de 8 de 2025. A pergunta que eu faço para ti agora. Esse dia primeiro aqui. Esse dia primeiro. O salário dele é 1.518, um salário mínimo. Um salário mínimo. Esse dia primeiro aqui, ó. O que que tu faz aí na tua rescisão? Esse dia primeiro aqui, tu conta para pagamento ou você exclui ele? Por exemplo, quando você vai fazer a rescisão lá no sistema, ele pergunta assim, ó. Contar esse dia para fins de pagamento da rescisão ou alguma coisa do tipo. Aí eu não posso dizer que a maioria, mas muitos órgãos estão fazendo assim, ó. Não. E aqui, gente, ó, tá vendo aqui nessa rescisão? Foi a mesma coisa. Tá vendo que aqui não tem um dia de pagar, um dia trabalhado? Tá vendo que não tem aqui, ó, um dia trabalhado? Tem férias proporcionais, tem 13º sobre férias proporcionais, tem o terço sobre rescisão, tem previdência. Cadê um dia dele trabalhado aqui? Ah, Regina, é porque isso aqui é um curso que a gente faz, que a gente está fazendo, aí de departamento pessoal no e-social, e a gente pede essas telas aqui para a gente ir analisando com a pessoa. Aí ela me mostra isso aqui. Eu só quero ver como é que tu fez a tua rescisão, como é que você faz a tua rescisão. E a gente não fica no papo, eu digo assim, ó, eu quero o espelho, eu quero um print da tua tela. Aí ela me mandou isso aqui. Aí eu falei assim, cadê um dia de trabalho para esse servidor? Que conta para 13º, conta festa se for o caso, né, gente? Enfim. Cadê o dia? Porque, gente, se ela fizer uma rescisão aqui no dia 15, olha aqui. Se ela fizer uma rescisão no dia 15 e ela não contar o dia 15, ela não vai ter 13º. Porque não contou 15 dias. Um dia, o dia da rescisão, nesse caso, esse servidor foi demitido no dia 1/8. Um dia, o dia primeiro é contado para todas as contagens trabalhistas, incluindo para todas as contagens trabalhistas e tributária, incluindo para aposentadoria. É um dia de trabalho normal. Ah, Regina, a minha lei municipal diz que o dia da rescisão, o dia, nesse caso aí, o dia primeiro, não é para contar. Eu te pergunto, sob quais legislações a tua municipal fala isso? Alicerçada em qual legislação? Alicerçada em que tipo não estou dizendo que é certo e errado, eu só estou te dando uma ideia. Alicerçado em que tipo de interpretação legislativa? O dia, aqui eu disse para ela, por que que você não pagou o dia 1? Ah, porque no sistema tem. Você vai pagar a rescisão do trabalhador no dia, no último dia? Você quer contar o dia 1º do 8 para essa rescisão? Ela coloca não. E ela faz isso para todas as rescisões. Isso não pode, gente. Se a tua lei municipal tem isso aí, conversa-se aí, ou melhor, busca uma conversa aí para ver o que está acontecendo, porque é muito restrito esse entendimento aqui, tá? É muito restrito. É bom conversar sobre isso. Para CLT, não tem choro. Um dia é contado aqui, tá? É contado. Não tem nada na legislação. Você vai contar um dia. Isso aqui é para todos os fins fiscais e previdenciário e, repito, de aposentadoria. O que que esse servidor tinha aqui? Se eu pegar 1.580, de 1.518 e dividir por 30, vai dar R$ 50 e alguns centavos lá. Ela tinha que ter aqui, ó, R$ 50. E aqui na quantidade, aqui, ó, na quantidade ela teria que ter 1. Por quê? Porque eu trabalhei um dia. E o provento aqui, ó, de um dia. Aí ela me disse assim: ah, Regina, mas esse servidor também não trabalhou dia primeiro, ele faltou. Então coloca falta de um dia. Estão pegando, gente. Coloca falta de um dia. Ó, Regina saiu no dia 1/8, R$ 50 de falta, desconto aqui, ó. Quantidade 1, aqui vem no desconto, R$ 50 de desconto. Teria que ter aqui, ó.
Certo, gente? Prosseguindo aqui. A data de rescisão conta para saldo de salário e o pagamento de outras verbas rescisórias, incluindo para aposentadoria, que eu falei. Pagamento 13º, pagamento integral, aqui, ó. Pagamento integral. Olha aqui, gente. Agora nós vamos partir para as frações aí. Pagamento integral em dezembro. Pagamento integral em dezembro. Ninguém recebeu nada de janeiro a novembro. Nada de nada. É total em dezembro. Calcular no sistema a folha anual normal, enviar ao 1.200 entre os dias 1 a 20 de 12. Esse é o período que você tem, é o prazo que você tem. Vai pagar o 13º integral 1 a 20 do 12, você vai fazer o cálculo e pagamento. 1 a 20, você vai fazer o cálculo e pagamento, são duas coisas. Até dia 20 a tua folha tem que ser fechada. Aliás, 20 de dezembro é sábado, tá, gente? É 19 aqui. 19 de novembro. Vou refazer aqui antes de mandar para vocês. 19 de 12 de 2025. É o prazo que você tem em dezembro. Para cálculo e pagamento 13º. Tá? Para quem vai, em se tratando do integral em dezembro. Tá? Data de pagamento, 1 a 20 de dezembro. Coloquei aqui, né? Olha o que está em amarelo aqui, ó. Olha o que está em amarelo aqui, ó. Eu tenho o cálculo, o envio e o pagamento. Envio ao 1210, ao 1200, né? Eu tenho o cálculo, o envio e o pagamento. Eu tenho 3 coisas para fazer do dia 1º ao dia 20 de dezembro. Entende? Para estatutários, analisar a lei municipal, como eu já falei, né? Exemplo, aqui eu tenho uma folha integral, um exemplo de uma folha integral do 13º salário, né? Integral, integral. Não foi concedido nada para ninguém ou para esse servidor durante o ano. Então, o que é que eu tenho aqui? 13º, referência 2 de 12, eu tenho o salário, 3.850, eu tenho os descontos, tudo bonitinho, do INSS, do Imposto de Renda, é folha integral, né? Aqui eu tenho as bases, aqui é só um exemplo, tá, gente? Eu tenho as bases aqui dos descontos do INSS, do Imposto de Renda, inclusive do FGTS. Ó, o FGTS não aparece aqui, porque o FGTS é a empresa que deposita para a Caixa Econômica Federal, né? Então, eu tenho o 13º aqui, ó, tá vendo? Integral. Esse não havendo outros dispositivos aqui, esse é o 13º integral. Tá, gente? Não tem pensão alimentícia, plano, etc., que porventura cairia também sobre a folha do 13º. Isso aqui é a folha do 13º salário integral, certo? Passando aqui. Agora, pagamento do 13º salário. Pagamento da segunda parcela em dezembro. Segunda parcela em dezembro. Você já pagou uma parcela até 31 do 11. Para todos ou para o servidor X, Y e Z. Após o cálculo no sistema da folha anual, irá sair com metade do valor 13º mais encargos. O que que eu tenho aqui? Após o cálculo do sistema 13º anual, ou seja, lá em dezembro, você vai fazer o cálculo do 13º salário anual. Vai sair o quê? Com metade por exemplo, metade, eu estou calculando 50, né? Com metade do valor do 13º, mais encargos de INSS, Imposto de Renda, da primeira parcela e segunda parcela, primeira e segunda parcela, e a segunda parcela em dezembro, e FGTS da segunda parcela, se tiver. O que que acontece aqui, ó? Aqui acontece o seguinte: se você teve pagamento de uma parcela do 13º salário até novembro, ou vai ter, ou tem, até novembro, e você agora vai analisar, em dezembro, você vai calcular a folha anual. Tá aqui, ó, folha anual 13º. O que é que vai sair lá? Vai sair o valor do 13º, da segunda parcela. E o INSS e o Imposto de Renda da primeira parcela. Porque quando você concedeu a primeira parcela, você não descontou nem INSS, nem imposto de renda do proporcional que você está pagando naquele que você pagou na primeira parcela. Você só descontou FGTS, se teve. Vamos de novo. Na segunda parcela, quando se trata de segunda parcela, eu coloquei aqui, ó, segunda parcela em dezembro.
em dezembro, no final do ano. Após o cálculo do sistema da folha anual, você vai fazer o cálculo lá e vai sair o valor da primeira parcela, só que os encargos, INSS e imposto de renda do 13º salário inteiro, incluindo aquela parcela que você já pagou. Então, se você tem R$ 4.000 na folha lá da Regina, a Regina já recebeu R$ 2.000 lá em agosto, de adiantamento 13º durante o mês de agosto, agora ela não vai receber mais 2.000. Ela vai receber um pouco menos. Por quê? Porque aqui ó, ela tem o INSS e o imposto de renda para descontar, que pega o cálculo da primeira parcela. Entendeu, né, gente? E o FGTS não. O FGTS, na época que você pagou R$ 2.000 para a Regina, ele já desconta o valor de 2.000. E agora ele vai descontar sobre o valor de mais 2.000, 8% lá. Então, o FGTS, ele é fracionado. O INSS, o imposto de renda, é só final do ano. Certo, gente? Um exemplo aqui, ó. Primeira parcela do 13º. Primeira parcela do 13º. Eu tenho o João aqui. O João recebeu a primeira parcela do 13º aqui, ó. Ele recebeu R$ 2.500. Total dos vencimentos do João, 2.500, porque não teve nenhum desconto de INSS, tá vendo aqui, ó? Não teve desconto de INSS e não teve desconto de imposto de renda, mas teve de FGTS, tá vendo aqui? Teve de FGTS. Isso aqui é a primeira parcela, que você já pagou lá em agosto para a Regina, por exemplo. Agora você vai calcular dezembro para a Regina. E o dezembro para a Regina vai fazer o quê? Vai trazer o salário total que a Regina ganha, por exemplo, aqui, né? E o desconto da primeira parcela, aqui, ó, amarelinho, ó, desconto da primeira parcela, mas o que que vem junto? O INSS e desculpa, o INSS e o imposto de renda das duas parcelas, aqui, ó. E o FGTS, gente, aqui, ó, do proporcional do final do ano, do final de ano. Pegou? Então, vai receber o total, vai trazer o total da folha de pagamento dela, né? Vai deduzir o que ela já pagou lá em agosto para a Regina e descontando sobre os 5.000, o INSS e o imposto de renda. E o FGTS sobre somente o valor da última parcela que está sendo paga em dezembro. Agora, olha aqui, ó. Olha só isso aqui. Ó aqui. O cálculo do imposto de renda até abril de 2025 era uma tabela. Após 1/5 de 2025 é outra tabela. Então, assim, lembra que se você concedeu a primeira parcela lá atrás, ele vai juntar com o valor da agora, né? O valor total, por exemplo, 5.000, e vai acontecer o quê? Ele vai calcular pela tabela do imposto de renda, aquela tabela nova a partir de 5 de 2025. Não é a mesma tabela, tá, gente? Até abril, nós tínhamos uma tabela de imposto de renda para a pessoa física, tabela progressiva lá, e a partir do 1/5 de 2025 para cá é outra tabela. Então, o cálculo que é feito no imposto de renda aqui, ó, sobre a folha aqui, ó, no final do ano, é sobre a tabela vigente do imposto de renda. A tabela vigente, que é aquela após 5 de 2025, tá? O FGTS teria dois depósitos, um no adiantamento e o outro em dezembro. Você já fez o adiantamento lá em agosto, você pagou lá, fez um depósito lá com o valor lá da Regina, e agora, final de ano, você vai pagar mais o restante, vai depositar mais o restante. Então, tem dois depósitos para esses servidores aqui, que tem primeira parcela durante o ano e a última parcela no final do ano, são dois depósitos do FGTS. E um depósito só de INSS e imposto de renda, que é a receita aí do município, né? Certo? Agora, outra situação aqui, ó. 13º pagamento integral feito até 11 de 2025. Eu falei lá com você do 13º. Regina, você já falou do 13º salário integral. Eu falei do 13º salário integral pago no mês 12.
Agora, pode ser que você já pagou o 13º salário integral até o mês 11, integral, até o mês 11, para um servidor, para dois, para três, para todos. Enfim, você tem que ver aí. Lembra que a gente falou lá no começo sobre aquele checklist para você analisar todas essas informações antes de calcular a folha do 13º? Após o cálculo no sistema da folha anual, se não tem nenhum outro lançamento no sistema, a folha deve sair zerada, tá? Você está fazendo um pagamento integral, mas esse pagamento integral é adiantamento e não folha 13. Após o cálculo no sistema da folha anual, né? Se não tiver nenhum outro lançamento, a folha deve sair zerada, com os valores do IR e Imposto de Renda. E INSS. Deixa eu te falar. Se você fez o pagamento integral para alguém até no mês 11, até o mês 11, ou fará ainda, você vai ver o seguinte, que você colocou dentro da folha de um mês, por exemplo, você fez no mês 10, pagamento do 13º salário integral. Lá dentro da tua folha do mês 10, vai sair o salário do mês 10 normal, mais o pagamento integral. Coloque isso na rubrica, pagamento integral, ou alguma coisa do tipo, né? Pagamento integral, 13º. O que que vai ter lá? Vai ter adiantamento do 10º. Na verdade, você vai sair assim a tua folha. Ó. Adiantamento, a Regina ganha 5 mil. Adiantamento do 13º. Você não vai poder colocar os 5 mil. Por quê? Porque final do ano você vai ter que ter caixa sobrando aí, valores sobrando da Regina, para dar os valores de IR e INSS que vai ser descontado só no final do ano. Porque o E-Social não tem folha negativa. Entendeu? Então, após o cálculo do INSS, quando você fizer a folha anual, nota que foi pago até 11 de 2025, foi feito pagamento integral do 13º, para um, para dois ou para todo mundo. Quando você for calcular em dezembro a folha anual, se não tiver nenhum outro lançamento, por exemplo, pensão alimentícia, tá? A folha deve sair zerada com os valores do INSS, deduzindo aos valores do INSS e imposto de renda apenas. Mesmo que o pagamento tenha sido integral durante o ano, até novembro aqui, deve ter a folha anual calculada em dezembro. Então, se até novembro você pagou, vai pagar o 13º salário integral para a Regina tem folha, tem 13º, tem folha de 13º em dezembro? Tem, só que zerada. A folha anual, como o próprio nome já diz, eu só tenho uma vez por ano. Eu não posso ter folha anual até novembro. Até novembro, se você pagou integral, é adiantamento do 13º. Sempre vai ser adiantamento. Sempre vai ser adiantamento. Você pode pagar tudo, vai ser como adiantamento. Em dezembro, você vai recalcular tudo e vai sair a Regina lá. Folha anual da Regina. Aí você vai ver que na folha anual da Regina saiu zerada. Por quê? Porque você já tinha feito o cálculo. Lá, quando você pagou o integral para ela, você já fez o cálculo e já deduziu o valor do INSS e o valor do imposto de renda para que no final do ano esse valor batesse. Entendeu? Inclusive, quando você fez o cálculo lá no meio do ano, você já viu se a Regina tem a pensão alimentícia, que no processo dessa pensão alimentícia, diz que também na parcela do 13º deve ser descontado em folha o valor da pensão alimentícia. Tudo isso você tem que colocar em cheque. Mas o quê? Ah, na folha do 13º também tem desconto de plano X, Y, Z. Então, você não vai pagar tudo lá, porque senão a tua folha vai dar problema no final do ano. Entendeu? Mesmo que o pagamento tenha sido feito integral durante o ano, este foi como adiantamento junto na folha do mês. Sempre adiantamento. Eu não tenho folha anual sem ser em dezembro. Existe uma tratativa aí para o regime próprio de previdência social, que pode ser feito uma folha anual para o regime próprio de previdência social, mas eu nem falo sobre isso. Por quê? Porque isso é mais para enrolar do que para ajudar os órgãos públicos, tá? Se o servidor tem, por exemplo, pensão alimentícia, coloquei aqui, ó, mensal,
e no 13º. Esse valor não pode ser pago ao trabalhador quando for fazer o pagamento integral do 13º antes de dezembro, porque você precisa desse valor para pagar a pensão alimentícia, ou descontar a pensão alimentícia dele em dezembro. Não tem folha negativa no E-Social. Entende, gente? O envio do evento 12/10 do pagamento. Aqui, gente, olha para cá agora. Isso aqui é outro espinho aí no E-Social para os órgãos públicos. Nós estamos terminando, tá, gente? E o envio do evento S12/10 do pagamento do 13º final do ano. Como é que fica? O 12/10, gente, é o evento que você envia entre dezenas de outras informações. Tem 140 campos esse 12/10 aqui para preencher, tá? Mas é uma linguagem bem resumida. Ele é um evento que envia o pagamento, a data que foi feito o pagamento e quanto foi feito para cada um, para cada servidor. Não há período de apuração anual exclusiva para o evento 12/10, ou seja, nesse evento devem ser informados todos os pagamentos calculados no mês 12, folha de pagamento de dezembro, mais 13º. Assim como acontece no pagamento 13º durante o ano, o valor sai junto com o 12/10 do pagamento do salário do mês. Então, eu não tenho 12/10 exclusivo da folha 3. Então, o líquido a pagar que sai nesse 12/10, o líquido a pagar que sai nesse 12/10 é referente a dois líquidos: ao pagamento líquido do 13º e ao pagamento líquido do salário da folha do mês de dezembro. Não procura esse 12/10 referente a 13º, que você não vai achar. Entendeu? Você não vai achar. Não vai achar porque não às vezes para o mesmo servidor. Então, no 12/10 de dezembro vai sair 13º e vai sair mês de dezembro, tá? No entanto, no evento de pagamento S12/10 de dezembro deve estar pelo menos, nesse caso, né, gente? Pelo menos 2 demonstrativos. Claro que você tem mais aí, mas 2 demonstrativos na folha de pagamento, no 12/10. Demonstrativo de pagamento, né? No XML do S12/10 será gerado um IDM-DEV, demonstrativo devido, referente ao pagamento mensal e outro do 13º dentro do mês de dezembro. 2 demonstrativos. Um demonstrativo de pagamento da folha anual com a indicação do período de fevereiro. Qual que é a diferença? 13º com a indicação de período de referência, lá no período de referência, informado no formato ano, só ano. Exemplo, 2025. Então, eu tenho um demonstrativo dentro do 12/10, colocando lá, dentro do demonstrativo, né, IDM-DEV, o formato ano, A. Esse é o demonstrativo que vai estar pagando o valor líquido referente ao 13º. Outro demonstrativo do pagamento da folha referente ao mês de dezembro. Exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, folha demonstrativa no XML. Aqui faltou o AA, né, gente? Aqui, ó. Aqui tem aqui, ó, nesse aqui, ó, vai aparecer o período, nesse DM-DEV aqui, vai aparecer o A 4 vezes, né? Referente a um ano. Então, eu tenho dois demonstrativos. Tenho o demonstrativo 2 e o demonstrativo 3. O 2 é da folha de dezembro normal. O 3 é do 13º salário. Isso dentro do 12/10. Tá, gente? Precisa analisar, tá, pessoal? Esses eventos de retorno precisa analisar, tá? Como eu falei, a gente vai ter uma fala aí com vocês sobre como analisar esses arquivos aí XML da Receita Federal. Tá? E aquilo que a gente enviou versus aquilo que o E-Social nos traz, né? Conferências finais. Simular valores antes do envio. Evita abertura no E-Social e DCTF Web Retificador. Faça todos os valores, as análises dos valores, tá? Porque, gente, eu tô vendo que tem muitos órgãos que o RH não tem acesso a DCTF Web. Ah, Regina, mas a DCTF Web que envia a contabilidade. Não estou falando de envio, estou falando de acesso. Você analisa para ver se está batendo com a tua folha de pagamento.
A contabilidade não falou nada, não espera pela contabilidade. O RH é responsável por isso. O RH é responsável por saber se o DARF está batendo com a folha. Eu peguei alguns órgãos ainda essa semana falando sobre isso, tá, gente? Com essa situação. Ah, Regina, eu vi agora, final do ano, que o meu analítico da Folha não bate com a DCTF Web. Mas como a gente não tem acesso à DCTF Web, como tu não tem acesso à DCTF Web? Tu não tem certificado digital? Tu não tens procuração eletrônica? Olha que a gente já falou sobre isso aqui, pessoal. Olha que a gente já falou. E eu trouxe aqui o passo a passo para tu analisar. Você é obrigado a ter acesso a DCTF Web, é obrigado, não é um, ai, talvez um dia, quem sabe, deixa a vida me levar, a vida. Não! Vai lá, analisa DCTF Web mensalmente. Mensalmente, tá, gente? Simular valores antes do enviar, você vai analisar tudo, tá? Após o cálculo do 13º e envio ao e-social no 1.200, 1.202, ou numa rescisão 2299, ou numa rescisão no 2399. Tire uma lista analítica do 13º do sistema, analise os valores do INSS patronal, dos trabalhadores, RAT, FAP, etc. Isso só vai sair do regime geral lá, né, gente? Porque DCTF Web só sai as informações do regime geral. Só sai a previdência do regime geral. RAT-FAP, que é o risco ambiental do trabalho, fator acidental de prevenção. Isso aí é sobre a folha do regime geral. Isso não tem no regime próprio. Tem órgão público que está misturando isso aqui, tá? Você vai lá na DCTF Web e tem informação de RAT-FAP lá que não era para estar lá. Tem valores que estão pagando que não era para estar lá. E, aliás, gente, até coloquei ele no grupo, né? Os órgãos públicos estão, a maioria, tá? Tipo assim, 90%. É a grande maioria. Que eu estou vendo, que a gente está analisando nas assessorias, estão pagando mais RAT-FAP. De quem é a responsabilidade? Folha de pagamento. Contabilidade. É o dos dois. Isso aqui, gente, é irregularidade administrativa, tá? Nós estamos falando com alguns Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas já está vendo isso aqui, está analisando. Tem órgão público pagando 20, 30, 40, 50 mil a mais por mês de RAT-FAP. E a gente fala, e sabe o que eles falam para a gente ainda? Ah, Regina, a contabilidade disse aquilo. Ah, Regina, o fulano do sistema falou aquilo. Ah, Regina, o SST falou aquilo. Gente, chama esse pessoal todo e faz a coisa funcionar. Não fica na falácia, tá? Analisa isso. Isso aí tem que estar, inclusive, gente, isso aqui tem que estar lá na lei municipal. Lá na lei municipal. Então, tudo que vai aparecer dentro da tua DCTF Web, gente, é referente a regime geral. Deve ser referente ao regime geral. Essa lista deve bater com o valor a pagar do DARF da DCTF Web, lá no GILRAT. Na tua DCTF Web tem um valorzinho lá chamado de GILRAT, né? E também os valores, eu coloquei aqui GILRAT, e também os valores, demais valores, patronal, segurados, como um todo, né? Então, teu analítico da folha de pagamento do regime geral deve bater com a DCTF Web. O teu analítico do regime próprio da folha de pagamento da Previdência devem bater com o DARF, ou melhor, não é DARF, é um documento específico lá de arrecadação para o fundo próprio. Fundo próprio. Então, se você tem 1.000 servidores, você analisa se vão todos os 1.000, se foram todos os 1.000, se a Receita recebeu todos os 1.000, se tem um 21.200 de todos os 1.000, 12,10 de todos os 1.000. Todo mês, gente. Todo mês, tá? DCTF Web do 13º anual. Você enviou a folha, ok. A DCTF Web deverá ser enviada e pago o DARF relativo à contribuição previdenciária decorrente até o dia 19/12, aqui ó, 19/12, porque 20 é sábado, tá? Das obrigações relativas ao 13º do ano de 2025. Exemplo de envio da DCTF Web do 13º. Olha só, esse exemplo aqui é o exemplo que todo RH pode acessar a DCTF Web para analisar a informação. Por mais que você não vai enviar nada, mas você precisa acessar só para ver como é que se está batendo com a tua folha, tá? Exemplo, você entra aqui no ECAC, né? ECAC lá, coloca lá ECAC, vai entrar direto aqui, você clica em entrar com Gov, depois você vai em declarações, aliás, e demonstrativos, tá? Tem outra situação fiscal aqui, ó. Tem aqui, pessoal, ó.
Situação fiscal. Entra aqui na situação fiscal. Vê se a Receita está falando que você não tem alguma informação que não foi enviada ainda, como DCTF Web, por exemplo, etc, etc. Analisa a situação fiscal aqui, ó. Uma vez que tu clica aqui, vai aparecer aqui a situação fiscal, tá? E vê se você está tudo certo com o teu órgão. Outra coisa, e-processo aqui, ó. Entra nesse e-processo que todo dia tem órgão recebendo coisas do e-social aqui, tá? Ou se não, aqui, ó, caixa postal, aqui do lado, aqui, ó. Caixa postal. Clica em caixa postal e vê se a Receita já não mandou alguma coisa para você sobre e-social, sobre informação da DIRF versus e-social, informação enviada em desconformidade, etc. Já estão mandando, tá? Então, analisa tudo isso aqui. Então, acessando a DCTF Web, declarações e demonstrativos, assinar e transmitir DCTF Web. Você não vai transmitir, RH, você não vai transmitir, por exemplo, se não é você que transmite. Você não vai transmitir. Assinar e transmitir, mas nós vamos ver a tela aqui. Você não vai transmitir ainda, tá? Clique em assinar e transmitir DCTF Web, vai aparecer essa tela aqui para você. E aqui em cima vai estar, ó, código ou categoria, 13º salário, tá? E mais o quê? Vai aparecer embaixo aqui, ó, por exemplo, período de apuração, ano aqui vai estar 2025, por exemplo, a data de transmissão, categoria, 13º, tá vendo aqui, ó? 13º, origem do e-social, tipo original, não é retificadora, por exemplo. E tá vendo esse que tá em amarelo, ó? Em andamento. O que significa uma DCTF Web em andamento? Como o próprio nome já diz, significa que ela não foi concluída. Portanto, a Receita Federal não tem essa DCTF Web ainda. É até aqui que o RH pode vir, se não é ele que envia a DCTF Web. Você analisa, ó, esses valores aqui, ó, esses valores aqui dos débitos apurados. Se tem algum crédito, vai aparecer aqui, né? O que que tem aqui? Tá certo aqui? Se tá certo, você não vai emitir o DARF. Porque quem emitir o DARF é a contabilidade, por exemplo. É só emitir o DARF aqui para pagar, se for o caso. Se é a contabilidade ou se é você, vai aparecer, você vai clicar lá e vai aparecer o DARF aqui para ti em PDF. Você vai pagar o DARF. Simples assim, tá? Agora, verifica também se todas as DCTF Webs, agora do ano todo, gente. Eu recomendo aqui, assim, ó, de janeiro de 2023 para cá, abre todas elas aí no teu sistema e vê, você vai entrar aqui, você vai ter um maisinho aqui do lado, você vai conseguir enxergar todas. E aqui, ó, tá elas, ó, situação. Aqui a gente viu isso num órgão. Um órgão público, na assessoria, a gente viu isso aqui. Gente, tira um print da tua DCTF Web. Olha só, gente, isso aqui. A data de transmissão aqui estava aqui, ó, data de transmissão, tudo original, que nunca foi enviado, ó. Tava de 2022, 2023, desculpa, 2023, 2024. E deve estar, gente, deve estar ativa, como tá aqui, ó, ativa. Essa DCTF Web, a Receita Federal recebeu. Essa aqui, ó, que está em andamento, a Receita Federal sabe que tem algo pendente, porém não enviada. O mês passado, acho que foi mês passado, teve um órgão que nos contactou e disse assim, Regina, a CND da prefeitura bloqueou. E correria lá, porque lá na notificação estava dizendo que era referente a não envio de informação de DCTF Web. Aí elas me ligaram e disseram assim, Regina, e agora? Cadê? Onde é que tá? E nós não achamos. E não sei o quê. Aí eles entraram em contato com a gente, acharam a gente na internet. E entraram em contato. E agora, o que que a gente faz? Eu disse, a gente começou lá a trabalhar com eles, a gente começou a ver tudo um por um. E disseram, não, não é vocês. Ah, não, ele está dizendo que é. Eu disse, vamos lá ver a Câmara de Vereadores. O que que tem a ver Câmara de Vereadores com Prefeitura? Gente, aí a gente fala o seguinte, que a gente tem que entender do que é a administração direta e a administração indireta dentro do órgão. Para a gente saber como é que a Receita Federal entende as informações de um órgão quando é direto, quando faz parte da administração direta. Quando a gente fala de Câmara de Vereadores faz parte da administração direta. Fomos
pedir um print desse aqui para a Câmara de Vereadores, eles não enviavam a DCTF Web. Ó. A Receita Federal identificou e bloqueou a certidão da prefeitura e não da Câmara. Porque responsável pela Câmara é a prefeitura. Isso está dentro do CNPJ da prefeitura. Desculpa, do CNPJ da Câmara. Se você pegar o teu CNPJ, se é Câmara, pega o CNPJ aí de qualquer órgão que esteja vinculado. Câmara, autarquia, fundações, todos eles estão vinculados ao EFR, Ente Federado Responsável. Essa informação está dentro do teu CNPJ. E vai dentro do evento S1000 do E-Social. Está tudo interligado. Então, a prefeitura sem CND, culpa da Câmara de Vereadores. E eu não digo que a culpa é da Câmara de Vereadores. Porque eu digo assim para a prefeitura, em todos os cursos que a gente dá, a gente fala o seguinte: responsável pelos órgãos correlatos ao Poder Executivo a responsabilidade fiscal, ou melhor, a responsabilidade de análise é da prefeitura. Então, a prefeitura tem quantos órgãos vinculados à prefeitura? Tem a Câmara de Vereadores, tem a autarquia, tem fundações, mais quem? Mais quem? Agora, a administração direta, é somente, no caso, falando de município, mais conhecido aí, né? É a Câmara de Vereadores, entre outros, se é Estado, é Assembleia Legislativa, enfim. Então, vê no ano 2022, 23, 24 e 25, se não tem nada em andamento aqui. Por mais que aqui seja retificadora, aqui, ó, tipo, categoria geral, aqui, ó, tipo retificadora. Isso aqui tá retificadora, não pode estar em andamento. Todas as tuas DCTF Web devem estar como está aqui, ó, todas, ativa. Claro, com exceção do último mês, caso você ainda esteja dentro do prazo, né? Certo, gente? Mais o que aqui, ó? Toda a retificação do E-Social e da EFDRENF, né? E tem lá que gera lá o novo fechamento, gerará uma DCTF Web em andamento. Então, se você aqui o 13º, ó. Se você retificou o 13º, já tinha enviado e pago o DARF, tudo bonitinho, você teve que entrar na folha de pagamento novamente, da folha de 13º, aliás, novamente, para fazer alguma alteração lá. Você vai fazer uma alteração dentro do E-Social e vai fazer um novo fechamento lá. E aqui você vai ter isso aqui, ó. Tipo da DCTF Web, 13º, retificadora. Como é que ela está aqui? Em andamento. Você tem que clicar aqui, né? No quadradinho e enviar essa DCTF Web. Ela tem que ficar aqui, ó, ativa e não em andamento. Certo, gente? Vamos agora, então, para as nossas dúvidas. Deixa eu ver aqui. Começar do comecinho. Olá, bom dia, Regina, tudo bem? Tudo bem? Como vai, José? Você vai fazer aqui pelo chat, né? Isso, aqui é nesse aqui, né? É, alguns registros. Acho que a primeira pergunta começa aqui Não, essa aí de participar, mais lá embaixo. Essa aí você quer entrar no grupo. entrando no grupo. Aí. Uma pergunta meio que em aberto, né? Não seria até o dia 30 do 11, uma vez que o mês tem 30 dias, prefeitura, o dia da rescisão que nós pagamos. Exatamente. Mês que tem 31, isso mesmo. Até 30, né? 30 do 11, né? Isso, 30 do 11, isso mesmo. Mês que tem 30, então é isso. É o mês que tem 30, então 31, o pagamento ocorre no dia 30, né? Aí a mesma pergunta, mesmo que não tenha trabalhado, devemos pagar? Caso sim, qualquer dia do mês ou somente o dia 1º? Exemplo, exonero o dia 14 e ela não trabalhou o dia 14 normalmente. Pago só os 13 dias? Mesmo que não tenha trabalhado, devemos pagar, caso sim, qualquer dia do mês ou somente o primeiro. Exemplo, exonero dia 14 e ele não trabalhou dia 14. Normalmente, pago os 13 dias, 14. Você paga 14 dias, claro, um dia
um dia você vai descontar, um dia vai ser falta, né? Mas a rescisão, o dia é até 14. Sempre até 14, tá, gente? 14, nesse caso, não corre aí nesse mês 13º, né? Um dozeavos de 13º, porque a exoneração foi no dia 14, né? Não trabalhou 15 dias, né? Agora, se eu tenho a rescisão no dia 15, faltou, né? Se ele faltou nesse dia 15, eu só tenho 14 dias. Não trabalhou 15 cheio, né? Aqui a outra pergunta do Milton é no caso da demissão ocorrer numa segunda-feira do mês imediatamente posterior, que seria o dia 3. Conta-se os 3 dias? Então começou o dia, acho que começa o mês no sábado, né? Sábado, dia 1º, domingo, dia 2, no dia 3 ele é demitido. Conta-se esses 3 dias? Ou retroage primeiro? Eu tô vendo aqui, você tá vendo aqui, você tá na pergunta de quem? Desculpa, o... Do Milton. Ah, tá. Ah, porque eu Deixa acho eu- que tem uma aqui em cima, ó. Não tem outra anterior? Então, a anterior é da Simone Gaio dos Santos, que ela coloca aqui, caso o trabalhador no dia 30, no dia 1º de agosto, sim, da Simone é de cima. Regina, caso o trabalhador no dia 30 e no dia 1º de agosto ela ingressar em outro local de trabalho e apenas avisar que não virá mais, ainda assim eu tenho que pagar a ela o dia 1. Vê o que que tem na tua legislação municipal. Porque CLT, sim. CLT, sim. Se é consolidação das leis de trabalho, tem que pagar. Você só não vai pagar aqui se o teu trabalhador fosse é, contrato hora. Como é que é o nome lá que fala? Contrato que o pagamento é por hora. Quando o contrato é pagamento por hora, no mês de fevereiro ele já só recebe 28 dias. Entendeu? Agora, quando o pagamento é por mês, sim, você vai pagar o 31 dias. O dia 30, ou melhor, o dia 31, tá? Ok. Aí o Milton é que faz essa pergunta. E no caso da demissão ocorrer numa segunda-feira do mês imediatamente posterior, seria o dia 3, conta-se 3 dias? Exatamente. Demissão ocorrer numa segunda-feira do mês, imediatamente posterior, que será dia 3. O dia 3 do mês, né? Dia 3 do mês, conta-se 3 dias. Agora, se ele não faltou na segunda-feira, por exemplo, você pode descontar, salvo se tiver alguma coisa em referente a um dia de falta no teu estatuto municipal, né? Mas se não, você vai contar 3 dias. O dia sempre conta. O dia sempre conta. Isso para CLT. Você vai analisar lá dentro do teu estatuto, ver o que que o teu estatuto fala sobre isso aqui, tá? O estatuto, gente, ele tem que andar conforme é, interpretação legal, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas via de regra, sim, tá? Via de regra, conta-se o dia da rescisão para estatutários também, com exceção do que está no tua lei municipal. Maravilha. Aqui uma pergunta, ele não tem uma identificação por nome. Pergunta: e como seria feito o cálculo do imposto de renda segundo as duas tabelas? Ah, esse aqui é uma questão mais aprofundada, mas assim, ó, tu vai pagar o 13º salário, por exemplo, em dezembro de 2025. Em dezembro de 2025, você vai utilizar a tabela do 13º salário, aquela vigente, ou seja, aquela que o governo disponibilizou em 1/5 de 2025. Entendeu? 1/5, por quê? Porque você está pagando dentro do mês vigente da tabela. O que que é a vigência da tabela? Como o próprio nome já diz, né? É aquela tabela que está vigente naquele mês que você está fazendo algum pagamento. Então, você vai pagar em dezembro, a tabela é a vigente. Qual que é a vigente? Aquela de 1/5 para cá, tá? E assim, Bom, e aí repito outra questão. Se você teve aqui um adiantamento do 13º, que fora feito em fevereiro, março, abril, na tabela anterior, né? Em qual tabela agora você vai fazer o cálculo? Na última. Por quê? Porque você vai, a base legal não diz que eu, ou melhor, a legislação não diz que eu tenho que fazer o desconto do imposto de renda na última parcela do 13º?
Ok. E a última parcela do 13º você vai pagar em dezembro, por exemplo, ou agora, enfim, antes, né, de dezembro, mas depois da vigência da tabela nova. Então, você vai trazer para o cálculo atual todas as duas parcelas, a que você pagou anterior a 5 de 2025, ou até agora, e a parcela de agora também, por exemplo, vai cair dentro do cálculo da tabela do imposto de renda atual, esse de 5 de 2025 para cá. Perfeito. A Denilda, ela pergunta, gera algum problema informar a data de pagamento antes do encerramento do mês? Se gera algum problema, informar a data de pagamento antes do encerramento do mês. Você está falando dessa data de pagamento aonde, Adenilda? No 12/10? Porque o 12/10 você não precisa mandar ele dentro do mês. O 12/10 você tem até dia 15 do mês seguinte para enviar, né? Agora, claro, para enviar ao e-social, mas a data de pagamento dentro do 12/10 é a data efetiva do pagamento ao servidor, né? É a data efetiva do pagamento ao servidor. Dentro do 12/10, você vai enviar em uma data e vai colocar lá dentro a do servidor, a do pagamento do servidor normal no dia. Olha só, esse dia eu tive uma pergunta falando o seguinte, pegando a pergunta aqui da Denilda. Quando você tem pagamento que faz dois tipos de remessa, faz pagamento em dois tipos de bancos diferentes, você envia dois tipos de remessa. Um cai no dia que você enviou, outro cai no dia seguinte. Nesse caso, você teria que ter dois demonstrativos de data aqui dentro. Ah, pro demonstrativo A foi na data 31/10. O demonstrativo B foi na data 30/10. Porque muitas vezes você manda uma remessa para o banco e o banco não paga no mesmo dia, ele paga no outro dia. Só cai o pagamento na conta do servidor no outro dia. E a data que eu devo colocar dentro do S1210 é a data efetiva, que foi, ou melhor, a data do efetivo pagamento ao servidor, tá? Aqui a Tayara Camila, ela faz uma pergunta com relação ao 13º, que no estatuto não fala sobre o pagamento do 13º. Devo pegar com base em que para pagar? Nos anos anteriores, né, nos anos passados, decidiram pagar um percentual na data de aniversário e outro percentual no final do ano, onde o primeiro pagamento era um valor a maior e o segundo a menor, não tendo valor suficiente para pagar os encargos. Nesse caso, Tayara, né? Você deve consultar o teu jurídico. Você pode levar como base, por exemplo, isso que a gente falou aqui hoje, né? Mas consultar o teu jurídico para saber certinho, porque se você não tem uma base, eu não posso estabelecer a base aqui para você, entendeu? Porque o teu jurídico pode pensar diferente aí. Então você consulta o teu jurídico e, repito, pode levar como base o que a gente falou hoje e pagar da forma que a gente comentou hoje aqui, baseado numa lei federal, por exemplo, né? Ok. A Neviane e a Denilda fazem perguntas meio similares. A Neviane pergunta: se eu entrar agora no DCTF Web de 2024 e ver que tem uma aberta, eu posso enviar agora? E a Denilda Sim. pergunta: o que quer dizer DCTF Web em faseamento? Olha só, a Neviane. Se você entrar agora na DCTF Web e você vê que 2023, 2024, 2025 para trás, né, tem alguma DCTF aberta, porque você vai ter, por exemplo, nós estamos no dia 31/10. Dia 31/10. A DCTF Web do mês 10 está em aberto. E está tudo certo, porque você tem até o último dia do mês seguinte para enviar ela. Não é a mesma coisa com o 13º. 13º é até, nesse caso, 19 de dezembro de 2025. Tá? DCTF Web mensal, o prazo dela é um envio até o último dia do mês, o último dia útil do mês seguinte. Então, aqui nós temos a DCTF Web do mês 10, você tem até o último dia útil de novembro para enviar. Então, a do mês 10 está em aberto e está dentro do prazo, está tudo certo. Anterior a isso, Neviane, você pode enviar sim. Agora, por que ela está em aberto, né? Ou ela está em aberta. Você enviando não vai dar valores diferenciados na tua DARF? Por que ela está em aberto? Quem abriu? Foi o pessoal da EFD-REINF ou foi o pessoal do RH? Abriu por quê?
Teve alguma alteração em folha? Não, Regina, a folha está perfeita, ninguém fez nada. Teve alguma alteração em dados enviados no na EFDRENF série 2000 do pessoal da contabilidade? Alguém abriu para fazer algum tipo de alteração. E se você somente enviar sem saber que não terá, por exemplo, um DARF complementar a pagar, você vai ter problema com a situação fiscal pela Receita Federal dentro da tua DCTF Web. Então, você deve enviar. Só assim, analisa por que que foi aberto, por que que não foi, por que que está em aberta, ou se é retificadora, por que que foi reaberta, quem reabriu e se vai estar diferença com aquilo que você já pagou no passado, com o DARF que você já pagou no passado, porque pode ser que houve alguma diferença de valores ou em folha, por alguém que você não esteja sabendo, ou foi esquecido de enviar, etc., ou pela contabilidade, lá nas informações enviadas no serviço contratado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, que tem, por exemplo, retenção de INSS, que cai também na DCTF Web. Retenção previdenciária e nota fiscal, né? Que cai também em DCTF Web. Então, analisa tudo isso, mas sim, você não pode deixar em aberto, precisa ser enviado. Aí, aqui essa foi a Edenilda, né? Aqui a Jéssica, você tinha falado, né? Se não houver nada no estatuto, deixa eu ver se eu não deixei nada aberto. É, O que quer dizer quando a DCTF Web está em faseamento? Edenilda, o faseamento para o órgão público, você pode notar que o teu faseamento vai estar no mês 11 e 12 de 2022. Esse 11 e 12 de 2022, no mês 11 começou a obrigação da DCTF Web, a obrigação do envio da DCTF Web pelos órgãos públicos. Então, mês 11 e 12 está com faseamento e está correto. Não te preocupa com essa parte aí, tá? Está tudo correto, como o próprio nome já diz. É um mês que o órgão público estava em faseamento, ou seja, naquela transição da GPS, antiga Guia de Previdência Social, para o pagamento da DCTF Web. Tá tudo certo, tá? agora é Jéssica, Jéssica Biancardi Ariponã. Se não houver nada no estatuto, podemos incluir o não pagamento desse dia via sistema, sem dar falta? se não houver nada no estatuto, podemos incluir o não pagamento desse dia via sistema sem dar falta? Se você o não pagamento, você não vai pagar, né? Se você não vai pagar, você vai ter que dar falta. E essa falta tem que estar lá dentro, porque assim, você não vai pagar por quê? Porque ele faltou. Então você vai colocar lá, Regina, falta um dia, lá na quantidade, um dia, desconto, o valor de um dia. Entendeu? Porque se você vai incluir o não pagamento, é porque eu acho que ela quer dizer que ela não quer incluir o dia e também não pagar. É isso que você quer, né? Não, É. não, porque esse dia conta para aposentadoria. Esse dia inclui para tempo de serviço, tá? Inclui para tempo de serviço. Então você não vai pagar, mas coloca um dia como falta. Você contou o dia. Você contou o dia, tá? A próxima pergunta aqui é RH01. No meu município, a categoria está no geral. Minha dúvida é o 13º entra na categoria quando eu faço a transmissão? Isso mesmo, isso mesmo. O RH ali, né? Assim que você enviar o 13º, ele vai colocar lá, categoria 13º. Categoria 13º. É Isso mesmo. de Corizal. A Denilda pergunta novamente aqui: municípios costumam pagar a folha do mês dentro do próprio mês e não no primeiro dia útil do mês seguinte? Na verdade, é uma afirmação, né? O prefeito, assim, ele não paga o mês no mês seguinte, ele sempre paga dentro do próprio mês. A maioria dos órgãos públicos fazem isso, né? A maioria Ah. fazem. Aí temos aqui abaixo RH de Novo Santo Antônio, Marine. Regina, sobre o evento 12/10, no cálculo eu coloco a data prevista para pagamento, mas às vezes o financeiro não paga no dia que calculei. Nesse, tenho editar antes de enviar o 12/10, Exatamente, exemplo, exatamente. férias, rescisão e às vezes o mensal.
Pois no mensal eu sempre calculo 30, dia 30, mas às vezes eles antecipam. Exatamente, porque olha só, a Marine, né? O que que a gente recomenda? Envia o 1210 só lá no final. Você tem prazo para enviar o 1210, então deixa o mês passar. Deixa o mês passar, faz o teu pagamento aos servidores, normal, fecha a tua folha, mas o 1210 você só envia quando sabe que não vai ter mais nenhum tipo de alteração, inclusive aí pela parte financeira. Por quê? Porque a data do efetivo pagamento ao servidor é o que você deve colocar no S12 dentro do S1210, tá? Isso é a data do efetivo pagamento ao servidor. E o 1210 vai sair todo mundo lá, né? No 1210 vai sair o pessoal, vai sair férias, vai sair as rescisões, vai sair o pagamento do 13º, sai o pagamento normal de rescisão, né? E dentro, claro, dentro de cada um tem um demonstrativo específico lá para envio, né? Mas é sempre assim, tá, gente? A data do efetivo, a data que o dinheiro caiu na conta do servidor. Essa é a data que você vai colocar dentro do S1210. Maravilha. O Sérgio, ele fala a DCTF tem que ser enviada até o dia 15 do mês subsequente. Sérgio, você não tem mais DCTF, sabe? Certo? Você Então, tem DCTF Sérgio. Web, você tem DCTF Web e MIT, Módulo de Inclusão de Tributos. A DCTF tem que ser a DCTF, a DCTF antiga, sim, até dia 15, né? Mas agora a DCTF deu lugar a DCTF, ou melhor, a DCTF deu lugar ao MIT, Módulo de Inclusão de Tributos, e, dependendo da situação, que não diz respeito a órgão público, para a DCTF Web, né? Porque lá dentro da DCTF você tinha imposto de renda. Imposto de renda não sai na tua DCTF Web porque é receita do município. Então, vai dentro lá do teu MIT, as informações dentro do teu MIT. Agora, o MIT faz parte do pacote DCTF Web, tá? Porque o próprio MIT fica dentro da própria DCTF Web, né? Então, você tem até dia 20, 30, desculpa, até o último dia útil do mês seguinte para enviar a tua DCTF Web. Pagamento do MIT é outra história. Pagamento do MIT é até dia 25, né? Pagamento, por exemplo, do PASEP, até 25 do mês seguinte. Envio da DCTF Web é outra história. Envio da DCTF Web, não pagamento de tributo. Olha só. Pagamento de tributo eu tenho até dia 20 do mês seguinte. Pagamento de INSS, por exemplo. Lá, da DCTF Web, pagamento previdenciário, você tem até dia 20 do mês seguinte. Você tem até dia 20 do mês seguinte. Por quê? Porque eu não preciso mais enviar a DCTF Web para tirar para tirar o DARF. Então você envia, fecha o e-social no 12,99, fecha a tua DCTF Web no S22 4099 lá, né? Você vai fechar a DCTF Web, ou a IF da Rente e o teu e-social. E você vai ter o DARF a tirar dentro da tua DCTF Web, antes de enviar a DCTF Web. Essa regra aqui era para até novembro de 2024, ou dezembro, né? Melhor. Até dezembro de 2024, Sérgio. Até dezembro, a regra era essa. Janeiro de 2025 para cá, teve mudança em janeiro, fevereiro e março. E março para cá, o envio da DCTF Web é até o último dia útil do mês seguinte ao da obrigação. A Rosângela aqui dizendo que o faseamento está 8 e 9 de 2022. 8 e 9 de 2022, Rosângela. Que 8 não tinha DCTF Web ainda, tá? 8 não tinha DCTF Web ainda. Mas olha se você, então, tem, Rosângela, olha se você tem o 10 e 11 já enviado ao e-social, então. Porque aqui o 9 teria que ser o 10 teria que ser faseamento. O 10 e o 11 de 2022 como DCTF Web normal, sem ser faseamento, né? Acho que é isso. Sérgio falou, sim, DCTF Web e MIT. Isso, Sérgio. O MIT você paga até dia 25 do mês. O DARF do INSS você paga até dia 20 do mês seguinte, né? DARF previdenciário até dia 20 do mês seguinte. MIT até 25 do mês seguinte.
envio da DCTF Web para o governo. Você vai tirar ela da situação em andamento e vai colocá-la em ativa até o último dia útil do mês seguinte ao da obrigação. Por exemplo, nós estamos no mês 31, no mês 10, né? Então você tem um envio da DCTF Web referente ao mês 10, por exemplo, e tudo que ocorrer, até o dia 30 de novembro. Só que o dia 30 de novembro é domingo. Então você vai enviar até 28 de novembro. Só que o que que a gente recomenda, pessoal? Pagou tudo, né? Enviou o MIT, pagou o MIT, enviou o e-social, pagou o e-social, enviou a IFDRENF, pagou lá as informações da IFDRENF, referente à Previdência na DCTF Web, já envia. Não espera para o último dia útil do mês. Por quê? Porque o RH pode esperar pelo contábil, o contábil espera pelo fiscal, o fiscal espera pelo outro pessoal lá que vai enviar o PASEP e ninguém enviou a DCTF Web. E se você não enviar até o último dia do mês seguinte a DCTF Web, a DCTF Web é a única que até o momento tem multa automática pelo envio em atraso. Ou seja, uma ED, multa automática pelo não envio no prazo, né? Aqui tem o Eric de Guarantã do Norte. Tudo bem, Eric? Egina, a DIRF ano que vem já irá puxar todos os valores enviados do 1210. Vou precisar realizar mais alguma ação? Você precisa analisar, Eric, se todas as informações da DIRF que iriam na DIRF está puxando no 1210. Isso é de janeiro a dezembro, incluindo 13º de 2025. Para não dar problema na DIRF ano que vem, que não vai ter DIRF ano que vem, né, gente? Para não dar problema na DIRF, que agora é pelo e-social, tudo que você enviava na DIRF deve estar exatamente dentro do S1210 no teu sistema. O que que você tem que fazer? Tem que ir lá no ambiente nacional do e-social, em downloads, baixar o quê? Baixar o evento 1210 e analisar folha a folha, mês a mês, para ver se as informações se está incidido corretamente, principalmente lá o imposto de renda, né? Vou precisar realizar uma ação, é essa que eu falei. Como funciona a questão da cédula C? O que que você quer dizer com cédula C, Eric? Acho que terminou, né, as dúvidas, né, gente? Acho que era esse aqui, né? Sim, não tem, acho que só agora o Eric pode falar mais sobre essa dúvida dele com relação à cédula C. Terminou. Não temos mais perguntas, só o pessoal mesmo que já foi contemplado. Ver se o Eric complementa aqui para esclarecer melhor sobre isso. Mas acho que não temos mais nenhuma pergunta, todas respondidas. Enquanto a gente aguarda ver se o Eric vai complementar aí a questão da cédula C, nós queremos aqui aproveitar o nosso público, né, e já começar com os nossos recados aqui. Tá, HP, cédula C é o comprovante de rendimento encaminhado ao trabalhador. Sim, mas como a Regina pergunta qual que é a dúvida de como vai ser a questão da cédula C? Cédula C é o comprovante de rendimento encaminhado ao trabalhador. Normal, Eric. Eric. Não tenho alteração, tá? Da mesma forma, você vai ter sistema que já traz automático, tá? Tem sistema que vai trazer automático essa questão do relatório. A maioria dos sistemas já tem isso para informar, né? Se o teu sistema não tem, que eu acredito que sim, mas se o teu sistema não tiver, você vai ter que fazer esse levantamento mês a mês, né? Para entregar esse relatório ao servidor, né? Vamos receber esse material, Rosângela? Sim, o sistema vai gerar esse documento. Aí, ó, aí o HP falando. O sistema vai gerar esse documento. É para gerar, né? Aqui o HP, é para gerar, né? Eric, certo. Obrigada, tá, Eric? Obrigada a todos, pessoal, porque assim, a gente está chegando agora bem nesse momento, né? De incertezas aí, de como fazer com o 13º, etc. Agora vocês já sabem, né, gente? Simples assim, né? Se é que a gente pode chamar de simples. Cada sistema tem a sua tratativa, né? A gente não traz sistema aqui. Por que que a gente não traz sistema? Porque cada um de vocês tem um sistema diferenciado. A gente traz a forma geral para todo mundo e vocês analisam dentro do sistema próprio como isso vai acontecer, né? Cada um tem um sistema diferenciado. José, Maravilha. Nós queremos aproveitar, como eu estava falando,
nós vamos aqui, a Associação Mato Grossense dos Municípios vai estar realizando aí nos dias 17 e 18 uma conexão CNM. A Confederação Nacional dos Municípios vai estar em Cuiabá. É um evento totalmente de imersão, capacitação, gratuito para todas as prefeituras. É só entrar lá no conexãocnm.org.br, fazer a sua inscrição e participar. Mais uma vez, Regina, agradecer a sua disponibilidade. Você que tem sido solista lá no nosso grupo, nosso muito obrigado, né? Devolvo para você para as considerações finais. José, eu que agradeço. Agradeço a Associação Mato Grossense, agradeço a essa parceria, agradeço a todos os servidores que aqui estão para poder somar aqui com a gente conhecimento, dúvidas, perguntas, para fazer o melhor aí para os seus municípios e para a administração pública. Maravilha. Sigam as redes sociais, siga aí a Max Prevent, a MM, sempre novidades à disposição de todos vocês. Uma ótima sexta-feira, um bom comecinho do mês, já estamos aí nos aproximando do final do ano, né? Novembro e dezembro já está batendo na porta, então vamos cumprir o nosso papel com muita alegria, com muita determinação. Vamos só fazer o registro, se todos puderem abrir as câmeras. Pedro, por gentileza, fazer o nosso print para registrar mais uma live realizada pela MM, em parceria com a Max Prevent. Regina Kuntz, mais uma vez conosco, muito obrigado. Obrigado a todos, um bom trabalho. Bom final de semana, né? Sextou já com o final do mês, dinheiro na conta, folha fechada. Vamos começar a trabalhar para chegar dia 20, logo dia 15. Um abraço, gente. Felicidade para vocês. Bom dia, bom final de semana.